Segundo Reis. Segundo Reis, capítulo 17. No ano 12º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele, e pagava-lhe tributos. Porém o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Assíria cada ano, como dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Assíria, e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada, e levantaram para si estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira ao Senhor, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles, e seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Portanto o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Porque rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor, e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Assíria, até ao dia de hoje. E o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali,
não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões que mataram a alguns deles. Por isso falaram ao rei da Assíria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, e vai e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. E os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nibás e Tartaque. E os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Também temiam ao Senhor. E dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhes faziam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até ao dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos, as ordenanças, a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos os dias. E não temereis a outros deuses, e da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até ao dia de hoje. Tito. Capítulo 3. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado.
Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. Oséias. Capítulo 10. Israel é uma vide estéril que dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os altares. Conforme a bondade da sua terra, assim fizeram boas as estátuas. O seu coração está dividido. Por isso serão culpados. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá as suas estátuas. Certamente agora dirão: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, que faria por nós? Falaram palavras, jurando falsamente, fazendo uma aliança. Por isso florescerá o juízo como erva peçonhenta nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven, porque o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes idólatras que nele regozijavam, por causa da sua glória, que se apartou dela. Também será levada para a Síria como um presente ao rei Jarebe. Efraim ficará confuso, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água. E os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes: cobri-nos, e aos outeiros: caí sobre nós. Desde os dias de Gibeá pecastes, ó Israel, ali permaneceram. A peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade não os alcançará. Eu os castigarei na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu os atar pela sua dupla transgressão. Porque Efraim é uma bezerra domada, que gosta de trilhar, e eu poupava a formosura do seu pescoço. Mas farei cavalgar Efraim. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova justiça sobre vós. Lavrastes a impiedade, cegastes a iniquidade, e comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus poderosos. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. A mãe ali foi despedaçada com os filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia. De madrugada o rei de Israel será totalmente destruído. Salmos. Salmos, capítulo 129. Cântico dos degraus. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia, não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas. Compridos fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos e voltem para trás todos os que odeiam a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que se seca antes que a arranquem, com a qual o segador não enche a sua mão,
nem o que ata os feixes enche o seu braço, nem tampouco os que passam dizem: a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Salmos, capítulo 130. Cântico dos degraus. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor. A minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção, e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Salmos, capítulo 131. Cântico dos degraus de Davi. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Robert Murray McCheyne, 1842, nas vozes de Pastor Paulo Castelã. Versão Almeida Corrigida Fiel, SBTB.